No vídeo de hoje, Vinícius Júnior, Prestiani, tudo o que aconteceu no Estádio da Luz. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Hoje, não vamos perder muito tempo aqui no início, só lembrar que eu narro Nacional Potosí e Botafogo na GETV às 9h30. 8 horas começa o pré-jogo aqui mesmo no YouTube, a transmissão aberta desse jogo, de graça, é a nossa, tá? É na GETV que você vai ver esse jogo para todo o Brasil. Eu, Luana Maluf e Bruno Formiga, e no campo, lá em Potosí, a Lara Grupp e o Rafa. Beleza? Fogão na Liberta. Muito bem. Ontem, Benfica e Real Madrid, vitória do Real Madrid por 1-0, um golaço do Vinícius Júnior e logo após o gol marcado, toda uma confusão aconteceu. Bom, a gente precisa falar de várias coisas aqui. Vamos começar com o gol, né? O gol é espetacular. Gol lindo do Vinícius que deu a vitória ao Real Madrid. A partir desse momento, os ânimos se acirram quando começa a comemoração do Vinícius Júnior. O Vinícius vai até a bandeirinha de escanteio e faz uma dança. Ele dança ali em frente à bandeirinha. Eu não vi nenhum gesto obsceno por parte do Vinícius, sinceramente, não vi. Alguém viu? Não. O Vinícius não mandou dedo para a torcida do Benfica, o Vinícius não mostrou as partes íntimas para a torcida do Benfica, não xingou a torcida do Benfica, ele fez uma dancinha em frente à bandeirinha de escanteio. Ah, mas a bandeirinha de escanteio tem lá o escudo do Benfica. Sim, é uma bandeirinha de escanteio. Não é necessariamente uma provocação institucional. Ele também não fez nada com a bandeira nem com o escudo do Benfica, não cuspiu, não pisou, não rasgou, ele fez uma dança em frente à bandeira de escanteio. Depois, quando ele sai da linha de fundo, da marca do escanteio e vem caminhando em direção ao meio-campo, ele faz esse gesto assim, ó, obviamente, pro estádio todo ver aqui, ó, sou eu, ó, né? Mostrando ali a camisa, o nome dele que fica atrás. Aí ele toma o cartão amarelo, começa uma baita confusão, o Prestiani vem com a carinha assim, né, para ninguém fazer a leitura labial do que ele estava falando, diz uns negócios pro Vinícius, o Vinícius na hora parte pro meio campo, fala, ó, ele tá me chamando de macaco. Aí sai correndo até a beira do campo, aí fica aquela confusão, os jogadores naquele bolo, o Mbappé vai lá e tira satisfação com o Prestiani, o árbitro sinaliza que está fazendo o protocolo antirracismo, ativou o protocolo, e aí o jogo ficou parado por alguns minutos. E depois o jogo é retomado. Até o Tchouaméni, na zona mista depois do jogo, falou, olha, realmente o Vinícius disse que ouviu e tal, o Prestiani disse que foi outra coisa, a gente conversou com o Vinícius, orientou, aconselhou a continuar o jogo e continuou o jogo. E o Real Madrid venceu por 1-0 e levou a vantagem no confronto. Então, o resumo é esse, todo mundo viu o que aconteceu, e para quem ainda eventualmente não tinha visto, é basicamente isso. Então vamos lá, temos muitas perguntas a fazer, tá? Primeira coisa que eu queria falar é sobre esse cartão amarelo. E aqui a gente tem que trazer o que é regra, o que é recomendação e o que é bom senso, tá? E o que é zona cinzenta de recomendação. Ontem o Paulo Caravina, tem um perfil muito legal, que é o Show do Apito, tem 3 caras que eu paro para ouvir sobre arbitragem. Eu gosto de ver os vídeos do Paulo Caravina e os posts que ele faz. O VSR, o Vitor Sérgio Rodrigues, que é um cara que estuda muito arbitragem e conversa muito, né? Tem muito trânsito no meio da arbitragem. E o PC Oliveira, a gente sempre ouve lá na Globo, é o nosso consultor de arbitragem. Então, eu fui ver postagens do Paulo ontem, e aí o Paulo explicou o seguinte, nessa coisa da comemoração, tá? Se houver uma ação, por exemplo, tem uma comemoração de gol. Nessa comemoração, se houver uma ação inflamatória, ou seja, uma provocação, algo que inflame o estádio, a regra determina que o jogador deve receber o cartão amarelo, tá? Então, não adianta ficar revoltado com o Paulo. Na letra fria é isso. Só que aí, você lembra que eu disse que ia tratar de zonas cinzentas, né? Então nós temos uma zona cinzenta aí. O que é uma ação inflamatória? Eu acho que entra num campo de subjetividade perigoso. Perigoso.
Ação inflamatória. É tipo o regulamento do Campeonato Carioca, que diz assim, o clube é obrigado a escalar jogadores sabidamente titulares. Como assim, sabidamente titulares? É subjetivo demais. Se você faz um critério de média de minutagem, pega a temporada passada, jogadores que tiveram média de minutagem acima a X minutos, esses são considerados titulares. O jogador que na temporada passada atuou em pelo menos, sei lá, 70% dos jogos como titular, enfim. Você faz um cálculo objetivo e tira qualquer margem para dúvida. Quando você deixa aberto para subjetividade, fica elástico demais. Então, acho elástica demais a recomendação da regra de ação inflamatória. Porque pode ser que o árbitro interprete que um jogador, até porque a gente vive nesse mundo hoje, né? Que é muito mais o quem faz do que o que é feito, que é levado em consideração. Então, pode ser que o árbitro, por gostar mais de um jogador e menos do outro, interprete de maneiras diferentes uma mesma comemoração. Aliás, isso acontece muitas vezes no aspecto disciplinar. Se o Felipe Melo desse uma chegada em alguém mais forte, porém normal, de jogo, o árbitro pesava a mão muito mais do que se fosse um outro jogador. Pelo histórico, porque ele é violento, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Então, você tem a regra, óbvio que ela tem que contemplar novas situações e tal, tem que entender nuances. Eu sou um cara que fala muito de nuances, né? As coisas não são só preto no branco. Tem nuances. Agora, você precisa, numa regra que prevê punição, eliminar qualquer margem para subjetividade. Então, eu acho que essa regra é perigosa. O Roger Millar, então, hoje, lembra do Roger Millar, por Camarões, dançando na bandeirinha de escanteio? Lindo, irreverente, maravilhoso. Quando é o Vinícius Júnior, é ação inflamatória, cartão amarelo. Entendam o problema, né, da questão. Então, muito bem. Tem uma solução, até o Paulo falou do post dele ontem. Tira o escudo do clube da bandeirinha de escanteio, porque aí a desculpa não, mas é a bandeirinha de escanteio do clube, então tá bom, bota da UEFA, né? Bota da UEFA. Isso acaba também com o negócio de chute em bandeira, que tem aqui no Brasil agora, essa confusão danada dos clássicos aqui em São Paulo, virou a mania de chutar bandeira. Pronto, vai ter que tirar. Vai ter que tirar, porque chegou nesse nível de intolerância. O cara não pode comemorar na bandeirinha de escanteio que tem o escudo do meu time, porque é uma ofensa. Comemorar gol virou uma ofensa. Virou uma ofensa. Não pode, cara, não. Quando o cara faz o gol na casa do adversário, hoje, na cabeça de muita gente, intolerante, ignorante, o cara tem que pedir desculpa. O cara fica, torcedor do Benfica, foi mal, porra, foi mal, vacilei, perdão, fui moleque, errei, não vou fazer de novo. Tá? Aí se ele fizer de novo, esqueci, mano, puta, eu tinha prometido, foi mal de novo. Vai ser assim? A gente vai chegar nisso? Muito bem. Então, superada essa questão da arbitragem, vamos à questão do Prestiani. E aí eu quero falar de Prestiani, eu quero falar de Vinícius Júnior, eu quero falar de Mbappé, eu quero falar de José Mourinho e quero falar de UEFA. Então, espero não perder esses 5 fios. Rola o bate-boca porque claramente o Prestiani ficou revoltado com a comemoração do Vinícius, o gol do Vini, estava de cabeça quente, blá, 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 e aí começou a ofender. E aí ele faz isso aqui. Ele coloca a camiseta à frente da sua boca. E impede que seja feita qualquer leitura labial. Por quê? Uma discussão de jogo, uma discussão normal, onde você não tem nenhum interesse em cometer um crime, não requer um cuidado tão demasiado quanto esse. Não, você está discutindo ali de jogo, você vai se ferrar, vai, respeita. Vai. Você não precisa tapar a boca. Por que o Prestiani fez isso? Por que o Prestiani foi lá e tapou a boca para a gente não ver o que ele estava dizendo para o Vinícius Júnior? Se ele não estava dizendo nada demais, qual o problema? Se é uma discussão de jogo, se é até uma ofensa de jogo, o babaca, o cuzão, o otário, coisa de jogo, tá? Mal educado, feio, horroroso, tá bom, mas coisa de jogo. Mas por que a preocupação de colocar? Isso é a primeira coisa que precisa ser dita. Mais ainda sobre o Prestiani. Quando o Vinícius parte para cima do árbitro e diz, ele me xingou de macaco, se sou eu
a vítima de uma acusação injusta, vamos partir do pressuposto que o Prestiani seja inocente, não tenha dito nada. E aí alguém está dizendo que ele disse: eu, se sou o Prestiani, eu saio desesperado para provar a minha inocência. Não, pera aí, eu não falei nada disso não. Você tá maluco? Você quer acabar com a minha vida, acabar com a minha carreira? Porque, convenhamos, uma acusação como essa, eu acho que acabar com a carreira não vai, porque nós estamos num momento em que, né, o combate ao racismo aumentou, nós avançamos nesse terreno, mas ainda tem muita gente que dá respaldo, infelizmente. Tem muita gente que ainda vai apoiar o racista, vai acolher o racista. Não é nada demais, ele é que é um provocador, o Vinícius é que é um provocador, vai ficar com peninha. E você sabe como são as coisas hoje. Mas se sou eu, o Prestiani, no lugar do Prestiani, falo, pelo amor de Deus, você não vai me acusar de um negócio que eu não fiz, um negócio tão grave como esse. Gravíssimo. Uma das coisas mais abjetas que um ser humano pode cometer contra outro. Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. E não foi só o Vinícius. O Mbappé vira para o Prestiani e fala: seu puto racista. A TV espanhola pegou essa imagem. E ele diz isso mais de uma vez para o Prestiani. O Prestiani não esboça a reação. Se alguém vira para mim e fala um negócio desse, e eu jamais fui racista com alguém, fala: porra, você tá maluco? Você tá louco? Eu nunca falei um negócio desse. Mas não. O Prestiani assiste tudo tranquilo, tacitamente, não reage. Vocês não acham que isso... Vocês não acham, assim... Vamos, eu sempre peço para você usar a lógica. Então, vamos usar o nosso cérebro, sejamos lógicos. Vamos fazer as peças se encaixarem. Vamos somar 2 com 2, tá? Para dar 4 no final, não é para dar 5. Vocês acham que faz sentido o comportamento do Prestiani? Não só no campo, pós-jogo. Eu estou vendo a imprensa mundial repercutir o caso. Eu estou vendo as redes sociais serem invadidas, a minha rede social ser invadida. O Prestiani, com a confusão em andamento, o perfil do Prestiani, as pessoas que cuidam da carreira do Prestiani, não sei se foi o empresário, se foi o assessor, se foi a esposa, alguém, foi lá e trancou os comentários, na hora, porque já estava vindo uma avalanche. Se eu estou sendo vítima dessa avalanche de críticas e eu não fiz nada... E eu tô limpo na parada, eu chego na coletiva, eu chego na zona mista, eu pego os jornalistas todos, chamo a Tatiana Mantovani, chamo a imprensa espanhola, portuguesa, árabe, o inferno. Ó, eu não falei, eu não fiz, eu sou inocente, eu jamais faria isso. É óbvio, você vai gritar pro mundo que você é inocente. O Prestiani ficou calado. E aí, umas 6 horas depois do jogo, depois que o Vini já tinha se manifestado, que o Mbappé já tinha se manifestado, que o Tchouaméni já tinha se manifestado, um monte de gente já tinha falado, aí ele vai lá e posta, faz uma postagem, faz um stories, dizendo: não, Vinícius me interpretou mal, eu não disse isso. 6 horas depois. Faz sentido na sua cabeça alguém que está sendo vítima de uma injustiça? Vamos então, quer acreditar? Vamos lá, o Prestiani está sendo vítima de uma injustiça. O comportamento dele é coerente com alguém que está sendo vítima de uma injustiça? Para pensar. Não é difícil. Não é difícil. Então fica muito complicada a questão, a UEFA vai ter que abrir um processo disciplinar, já abriu. O Benfica soltou um vídeo ontem lamentável, mais ou menos na mesma hora que o Prestiani fez o post dele. Olha aí, ó, é um vídeo que é feito na lateral do campo, do lado oposto, que mostra os jogadores próximos do Prestiani, e o Benfica quer nos convencer naquele vídeo que, olha aí, ó, essa é a prova de que nenhum jogador do Real Madrid ouviu o que foi falado. Sério? Sério? Aí hoje o Benfica soltou uma nota oficial um pouquinho mais branda, mas dizendo que acredita no Prestiani, dizendo que acredita no seu jogador e que está à disposição para prestar todos os seus esclarecimentos. Foi a nota que o Benfica publicou hoje. Em nenhum momento a nota se solidariza com o Vinícius Júnior. Em nenhum momento o Benfica se coloca repudiando o que alguns dos seus torcedores fizeram no Estádio da Luz. Tem vídeos, o Ferdinand, Rio Ferdinand, estava vendo isso hoje no GE pela manhã. O Rio Ferdinand postou um vídeo
de torcedores do Benfica fazendo gestos racistas pro Vinícius Júnior. Eu mesmo vi um na transmissão, de um camarada acho que estava atrás da linha de fundo, faz assim, ó. Não sei se foi na transmissão, se foi um vídeo em rede social, mas tá nítido, tá nítido. O Ferdinand foi lá e postou torcedores imitando macacos. Não vejo uma manifestação, o Benfica não vai repudiar os seus torcedores que fizeram isso? Acho que o Benfica tem o dever institucional de marcar esse território, de riscar essa linha no chão e dizer, dessa linha aqui nós não vamos passar. Os nossos adeptos, como eles chamam em Portugal os torcedores, não podem passar dessa linha. Os nossos jogadores também não. Eu nem questiono, eu vou assim, no papel de empregador do Bresciani, né? Enfim, a questão, né, eu não vou nem entrar nessa de, mas o Benfica está passando pano. Não, ele está dando ao jogador crédito. Mas e a vítima? Nunca tem crédito? A palavra da vítima nunca tem crédito. Sempre a vítima é aquela em quem não se acredita. Se acredita mais do Bresciani do que na vítima. Então, não dá para entender. A conduta do Bresciani no clube, ela sempre foi pautada pelo respeito aos adversários, por isso nós acreditamos plenamente na versão apresentada por ele. Isso não garante nada. Ele pode ter uma trajetória limpa, perfeita, pautada pelos princípios, valores da instituição até o dia 16 de fevereiro. No dia 17 ele comete um gesto racista. Pronto. Tudo que foi construído para trás fica em segundo plano. Isso não garante nada. Então a nota do Benfica é muito ruim, é menos pior do que o vídeo que eles soltaram ontem, mas ainda assim é muito ruim. Não há uma única manifestação de apoio ao Vinícius Júnior aqui, de solidariedade, nada, nada. Pelo contrário, eles terminam a nota falando, uma campanha de difamação que está sendo feita contra o Bresciani, contra o nosso jogador. É muito ruim, é muito, muito ruim. Então, vamos lá, Benfica. O que é difamação? Vamos ao dicionário? Difamação é atribuir feitos desonrosos a alguém prejudicando a reputação dessa pessoa, certo? Vamos voltar a este ponto, eu vou insistir. Se você está sendo vítima de uma campanha de difamação, como está dizendo o Benfica, você tem que gritar para os 4 cantos do mundo, no momento em que essa campanha começa a ganhar corpo, que você é inocente. Não foi o que o Bresciani fez. Não foi. Então fica muito difícil acreditar. Mbappé. Em episódios assim, há pessoas que saem menores, há pessoas que saem maiores. O Mbappé sai grande demais desse episódio. E o Mbappé tem uma função, um comportamento, um papel absolutamente estratégico na defesa do Vinícius Júnior. Fundamental. Porque se não é um cara do peso do Mbappé, repetindo tudo o que ouviu e saindo em defesa do Vinícius Júnior, mais uma vez o Vinícius Júnior estaria, entre aspas, sozinho, gritando contra o vento. Só o Vinícius. Só ele ouve, é só com ele, a provocação é só com ele. Por que ninguém mais ouviu? Por que ninguém saiu em defesa dele? O Mbappé saiu. E o Mbappé, estava vendo o relato da Tatiana Mantovani, um beijo para a Tati, que estava lá ontem no estádio. O Mbappé procura a Tati. Ele vai falar com a imprensa no mundo inteiro. Ele deu várias entrevistas assim que terminou o jogo. Mas o primeiro lugar para o qual ele quis falar foi o Brasil. Aí ele vai lá na Tatiana Mantovani e diz, o cara falou, o cara chamou o Vinícius de macaco 5 vezes, eu não quero nem falar o nome dele, um cara como esse não merece nem jogar a Liga dos Campeões. Forte, contundente, contundência que o Bresciani não teve em nenhum momento para se defender. Nem mesmo para encarar o Mbappé. Quando o Mbappé foi lá e falou, seu puto racista, e o Bresciani fica lá na dele, quietinho. Meu amigo, me chama de um negócio que eu não sou, que eu não fiz, eu vou para cima. Eu vou igual um desesperado para cima. Não fico igual o Bresciani ficou. Então, a figura do Mbappé é central, porque infelizmente, a vítima tem muita dificuldade para ser levada a sério em casos assim. Ainda mais sendo o Vinícius Júnior, que sofre essa perseguição que a gente já viu várias vezes. Então, ter um cara enorme, gigante,
e preto também, que é o Mbappé, ajuda demais a legitimar tudo aquilo que o Vinícius está dizendo. Reforça a credibilidade. Porque aí, vocês vão dizer então que o Mbappé, o Vinícius está inventando, o Mbappé está inventando, está todo mundo inventando. É tudo uma fanfic, é tudo coisa da cabeça, vozes da cabeça. Um jogador do tamanho do Mbappé, um dos maiores jogadores do futebol mundial atualmente, iria se prestar a esse papel para quê? Para acabar com a carreira de um garoto de 20 anos? Para quê? Não. Ele fez o que ele achou certo. Ele ouviu, ele viu como isso bateu no Vinícius Júnior, o senso de justiça dele falou mais alto e ele saiu em defesa do Vinícius Júnior. E vou te falar, hein? Uma defesa mais contundente do que algumas outras que foram feitas anteriormente ao Vinícius Júnior dentro do Real Madrid. Eu me lembro muito bem que nos primeiros episódios envolvendo o Vinícius Júnior, nos quais o Vinícius foi vítima, havia uma demora do Real Madrid se posicionar, de figuras do Real Madrid, de comprarem a briga do Vinícius Júnior. Demorou. O Mbappé não esperou 10 minutos. E eu lembro bem que em 2020, eu estava na transmissão daquele PSG Istambul-Basaksehir, quando o quarto árbitro usa ali um gesto racista para se referir a um jogador, a alguém do banco, né? Acho que da comissão técnica do Istambul-Basaksehir, era o Ebo. Era o Ebo. O cara era do outro time. O Mbappé foi um dos mais vocais naquele episódio. Foi um dos mais enfáticos. Ele e o Neymar puxaram o movimento para tirar os jogadores de campo. E os caras saíram de campo e o jogo foi recomeçado, foi terminado no dia seguinte com uma outra equipe de arbitragem. Que os caras falaram, com esse cara aqui nós não vamos jogar. Se esse cara tiver na equipe de arbitragem, não tem jogo. Ah, não tem outro, então nós vamos embora. Arruma outro para amanhã. Aí a UEFA fez. E aí no dia seguinte eu fui lá, voltei de manhã para narrar a meia hora que faltava. E ainda saiu um puta golaço do Neymar nesse complemento do jogo. Golaço, golaço. O Mbappé, o mesmo Mbappé que se posicionou agora. O mesmo Mbappé. Então parabéns ao Mbappé. Parabéns. O Mbappé, como eu digo sempre, eu vi muitos debates aí na linha de tá vendo? Falaram muita merda do Mbappé, que o Mbappé era isso, que o Mbappé era aquilo, cancelaram o cara à toa. Amigo, presta atenção. Duas coisas, né? Primeiro, o que eu sempre digo aqui, ninguém acerta o tempo todo, ninguém erra o tempo todo. O Mbappé tem o seu lado vaidoso, o Mbappé tem o seu lado difícil, que a gente sabe, né? Como grande estrela, mas também tem suas virtudes. E também é o seguinte, o cancelamento da internet, o tribunal da internet cancela todo mundo, cara. Se o cara é pequenininho, se o cara é grande, se o cara é anônimo, se o cara é famoso, cancela todo mundo. Então, porra, que se dane. Acho que o Mbappé tá preocupado com isso, tá preocupadíssimo com isso, que nada. Bobagem. Mourinho. Mourinho, depois do jogo, deu uma declaração que eu achei curiosa. Porque o Mourinho fala assim, técnico do Benfica, né? O técnico português do Benfica, fala, não, o Cristiano está dizendo uma coisa, o Vinícius está dizendo outra e tal, mas, pô, o Vinícius também não tinha que comemorar daquele jeito. Quando você faz um gol daqueles, você vai mexer com o estádio inteiro e tal, e aí você acaba com o jogo. O Vinícius acabou com o jogo. Engraçado o Mourinho repudiar a comemoração do Vinícius Júnior. O mesmo Mourinho que lá no Camp Nou, quando a Inter de Milão eliminou o Barcelona, foi lá para a torcida do Barcelona provocar. O mesmo Mourinho que na virada do Manchester United com a Juventus foi lá provocar a torcida da Juventus. O mesmo Mourinho que já fez isso várias vezes. Várias vezes. Engraçado o Mourinho agora querer vender essa de, não, veja bem, o cara faz um gol desse, não pode inflamar o estádio. Ele tem que fazer o quê, Mourinho? Vou repetir, ele tem que pedir desculpa, então. Ele tem que chegar lá no banco e falar, Mourinho, porra, irmão, foi mal, cara. Assim, nada pessoal, tá? Todo respeito, professor, todo respeito, mas, pô, precisei fazer um gol aí, meu trabalho, tá? Meu trabalho. Cara, o Vinícius Júnior, e aí tem um ponto que é o mais importante de todos que eu ainda não falei, mas vou chegar lá. Mas o Vinícius Júnior não fez gesto obsceno, o Vinícius Júnior não xingou, ele fez uma provocação de campo, esportiva, aqui, eu tô aqui. Tipo o Cristiano Ronaldo, eu estou aqui, não é? Você pegar uma camisa e vai... Meu irmão, isso é provocação de jogo. Provocação esportiva. Só que nós estamos na era do milindre. Ele dançou, ele não pode. Mas só para não esquecer do ponto que eu acho mais importante. Independentemente do que o Vinícius tenha feito, isso precisa ficar muito claro, tá? Independente do que o Vinícius tenha feito,
Se ele xingou, se ele mostrou dedo, e ele não fez. Mas independente, se tivesse feito, nada justificaria ser chamado de macaco, tá? Então isso precisa ficar claro, para não ter a menor dúvida. Ah, porque o Vinícius provoca, porque o Vinícius faz isso, porque o Vinícius faz aquilo. Você pode não gostar do jeito provocador do Vinícius. Eu acho que às vezes o Vinícius compra briga que não é para comprar. Falo isso sempre aqui. Acho que muitas vezes o Vinícius passa do ponto. Às vezes, também como um mecanismo de defesa, tudo que ele passa. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você querer justificar uma ofensa racista pelo comportamento que o cara tem provocativo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Do mundo. Isso não dá direito ao torcedor do Benfica fazer gesto de macaco na arquibancada. Isso não dá direito a um jogador do Benfica chamar o cara de macaco 5 vezes, como disse o Mbappé. 5 vezes. Meu amigo, 5 vezes. Olha, tem que levar todo mundo no otorrino. Todo mundo tem que fazer audiometria, tem que fazer... Porque, porra, o Mbappé falou que foram 5 vezes. Se o cara 5 vezes chamou você de uma coisa e você ouviu outra, problema... Ou o cara tá com um problema muito sério de dicção, ou o outro tá com um problema muito sério de audição. 5 vezes, não foi uma vez. O Mbappé falou 5. 5. O Tchouaméni na zona mista, depois do jogo, logo depois do jogo, disse que o Bresciani alegou ter dito viado e não macaco. Isso foi uma fala do Tchouaméni na zona mista. O Bresciani falou que foi isso que ele disse, que não foi macaco. Mas o Vinícius disse que ouviu. E nós estamos com o Vinícius. E aí nessa postagem que o Bresciani fez no final da noite, já madrugada para nós aqui no Brasil, ele não diz exatamente o que falou. Ele só diz, não, eu nunca dirigi insultos racistas para ninguém. Ele interpretou mal, mas também não disse o que falou. Não teve a coragem para tirar a camisa da boca e todo mundo ver o que ele falou, e não teve a coragem depois de dizer o que ele falou então. Já, você não disse insulto racista, por que o cara ficou revoltado daquele jeito então? O que você disse? Também o Bresciani não admitiu nada. Né? Então, achei muito ruim o posicionamento do Mourinho, culpando o cara que foi comemorar o gol. Ele não fez isso diretamente, mas meio que indiretamente justificando tudo que o Vinícius ouviu. Ah, porra, também o cara foi provocar, não se provoca. O Mourinho querer falar um negócio desse, não. Pô, você não se provoca, não se inflama uma arquibancada. Porra, o Mourinho? Sério? Ah, aí não dá. E para fechar, eu disse que falaria da UEFA. Aberto um processo disciplinar sobre esse jogo. Então, eu quero ver a punição da UEFA. Porque é algo ocorrido dentro do campo. Se você tem uma questão na arquibancada, aí as autoridades locais, elas vão entrar e tudo mais e vão cumprir o seu respectivo papel. O clube tem que identificar, punir, evitar, e se for caso de prisão, dependendo do que a lei de cada país diz, a justiça vai agir. Agora nós estamos falando de um caso dentro de campo, numa competição organizada pela UEFA, de um jogador contra o outro. A UEFA precisa ser muito rigorosa na apuração de tudo o que aconteceu e numa eventual punição. Só que o problema é que, como o camarada tapou a boca, vai ficar muito difícil provar materialmente aquilo que foi dito. Esse é o grande problema desse episódio. Porque o racista ele se esconde assim, na covardia. Ele se esconde na ocultação de prova. Ele se esconde no anonimato de perfis falsos em redes sociais. Os que se escondem, porque tem uns que nem a preocupação de se esconder tem. Fazem de forma desavergonhada, mostram a cara e não estão nem aí. Né? Tem uns que já atacaram o dane-se há muito tempo. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Infelizmente vai ser difícil. Mas o que não faltava naquele estádio era a câmera. É puxar todas as câmeras, todos os ângulos, tentar achar de qualquer maneira e ouvir os depoimentos. Porque é o seguinte, foi dito pelo Mbappé que os jogadores do Benfica também ouviram. Tem que chamar todos os jogadores do Benfica. O que você ouviu? O que você ouviu? O que você ouviu? Pegar eventuais contradições. Tem que ouvir todo mundo. Tem que ouvir todo mundo, né? Porque provocação esportiva é uma coisa. O Otamendi foi lá ontem nos acréscimos do jogo, mostrou o troféu de Copa do Mundo pro Vinícius. Isso é provocação esportiva. Mas é engraçado que o Otamendi, quando mostra o troféu da Copa e sacaneia o Vinícius,
Pô, tirou onda, né? O cara é campeão do mundo. Pô, Otamendi entrou na mente, né? O Otamendi entrou na mente. O Otamendi alugou um triplex. Essas babaquices. Se o Vinícius faz o contrário, o Otamendi aqui, ó. 2 gols em final de Champions. Pô, tu é fraco. Menosprezando um companheiro de profissão. Veja aí a arrogância do Vinícius Júnior. Olha aí que prepotência. É por isso que ninguém gosta dele. Não é engraçado como as percepções variam de acordo com quem faz e não necessariamente com aquilo que é feito? Não é muito engraçado? Imagine o que estariam falando hoje se fosse o Vinícius que tivesse feito a provocação que o Otamendi fez. Imagine os julgamentos, o apedrejamento que o Vinícius Júnior estaria sofrendo hoje. Para imaginar fazer esse exercício. Ou você acha que eu estou viajando? Estou viajando? Estou viajando? Estou em Nárnia? Não, não estou. Não estou. Estou vendo tudo o que está acontecendo na carreira do Vinícius Júnior. Enche o saco. Haja resiliência, cara. Haja resiliência. Haja equilíbrio emocional para ser chamado de macaco e não poder, porque você não pode, né? Que aí você vai ser como errado na história. Tá arriscado você sair preso e o cara solto. Se você vai lá e dá um soco na boca do cara que te chamou de macaco. Tá arriscado você ir pra cadeia e o cara ficar aí lindo, leve e solto, posando de vítima. É assim que funciona, não é? Ou eu tô em Nárnia? Muito bem. Feito o vídeo. Meia hora de um tema pesado, revoltante, que a gente não aguenta mais falar. Mas a gente vai falar enquanto acontecer. E o Vinícius Júnior vai continuar lutando até onde o saco dele também aguentar, as forças dele aguentarem. Eu já disse aqui várias vezes, eu ficaria muito triste se o Vinícius um dia desistisse desse troço e falasse, eu vou embora da Europa, eu vou embora da Espanha, não aguento mais, eu cansei, não quero lutar mais essa luta. Eu ficaria triste, mas eu entenderia. Apesar de triste, porra, Vinícius, você fazer isso é uma vitória para os caras, mas eu entenderia. Porque só estando na pele dele para sentir. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.